Olá pessoal, vamos esperar mais uns minutinhos. Como eu prometi, a gente vai fazer uma live sobre evolução, como o fisioterapeuta deve fazer a evolução, né, mesmo trabalhando com Pilates. Então, a partir de uma enquete, né, que a gente realizou aqui na Unicfísio, a gente teve um resultado de 46% dos fisioterapeutas que trabalham com Pilates, que utilizam o Pilates para reabilitação, não fazem a evolução, né, nos seus atendimentos utilizando Pilates. Então daqui a pouquinho eu já começo a falar, vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. A gente marcou para as 8h30, pessoal saindo do trabalho, chegando em casa. Vamos dar uns minutinhos. A minha assistente vai me posicionando quanto às pessoas que estão entrando. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem já ir deixando aí de onde você é, me dá um oi, diz de onde você é, se faz ou não a evolução, se você utiliza já na sua prática algum tipo de evolução. E depois eu vou mostrar, dar uma sugestão para vocês, né, que podem ou não utilizar, mas eu tenho 2 modelos para mostrar para vocês. Então no final da live vou pedir para que vocês deixem nos comentários os e-mails de vocês para que a gente envie a ficha, né, para o e-mail em anexo. E aí vocês terão essa ficha aqui se quiserem utilizar, né, a gente vai disponibilizar depois na live para vocês. Estamos quase no horário. Como é que tá aí? Como é que estamos? Já temos coraçõezinhos, já temos a Suelen, a Lele Coral. Olá, Suelen. Boa noite. Seja bem-vinda. Sua paciente Adriana Pascoal. Ei, Adriana. Saiu daqui correndo e foi me assistir. Beijo pra ti. Então, eu vou esperar mais uns minutinhos para começar mesmo a falar sobre a evolução, mas uma coisa que me preocupa são os fisioterapeutas que não fazem nenhum tipo de evolução. Como todos sabem, o fisioterapeuta é obrigado a fazer, né, algum tipo de evolução. Então você, como fisioterapeuta, apesar de estar dentro de um estúdio de Pilates, tem que também fazer evolução, porque você está atendendo, você está exercendo a fisioterapia. Então você tem que, de alguma maneira, fazer evolução. Alguns fisioterapeutas que trabalham aqui comigo já fizeram evolução de forma, né, descrita, como o paciente chegou, descreveu todos os exercícios, o grupo muscular que estava sendo trabalhado, não tem problema nenhum, mas a gente precisa para o nosso conselho algum material, né, de evolução, como é que foi a sua sessão, o que você utilizou, né, qual é a terapia que você utilizou, assim como você também evolui num hospital, né? No hospital a gente já está muito acostumado a fazer evolução, né? Tem o prontuário do paciente, lá você começa a fazer, todos os profissionais, né, da área da saúde vão lá e fazem a evolução. Você, quando está numa clínica de fisioterapia, usando eletroterapia, ou seja, qualquer tipo de técnica, na sua clínica você também tem que evoluir. Pilates não é diferente. Alguns fisioterapeutas já conversaram comigo e eles falam que fizeram um curso aqui na Unicfísio, eles dizem assim: Tarsila, eu não me sinto fisioterapeuta dentro de um estúdio de Pilates. E aí a gente tenta trazer isso para o fisioterapeuta e dizendo que não, você tem que se sentir sim fisioterapeuta dentro de um estúdio de Pilates. Porque o que você está fazendo?
você está usando cinesioterapia para reabilitação. Então a única coisa que a gente utiliza são exercícios do método Pilates voltado para uma patologia, para correção de uma patologia. E dentro disso, a partir da avaliação, que também muitos deixam de fazer quando, né, utilizam o Pilates, então a partir de uma avaliação você vai fazer o quê? Traçar o plano de tratamento. Então como é que eu faço aqui na Unique Physio? O paciente chega, a gente faz uma avaliação e dentro dessa avaliação a gente faz um plano de tratamento. Esse plano de tratamento, às vezes, dependendo da patologia, a gente faz um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então vamos simplificar. De 1 a 3 meses, qual é o meu plano de tratamento? Então eu vou fazer, o foco é estabilização segmentar, estabilização da região lombopélvica, um paciente com dor lombar. Então eu vou fazer toda a parte, né, de estabilização, depois eu vou fazer do Pilates clínico, depois eu vou utilizar o Pilates para fortalecimento de alguns músculos que estão relacionados com a estabilização. Então eu vou lá separando exercícios para glúteo médio, que é um importante estabilizador do quadril, quadrado lombar, transverso do abdômen e assim sucessivamente. Então eu vou nessa sequência e depois eu ainda utilizo o treinamento funcional como uma forma de liberar esse paciente para outras atividades e ver se ele já está com dor, se o meu tratamento, né, teve efeito ou não. E eu só vou conseguir evoluir com esse paciente, né, melhorar ele, se eu tiver isso registrado de alguma forma. Porque a gente atende muitos pacientes no dia. E isso, geralmente no Pilates é o quê? Uma frequência de segunda e quarta ou terça e quinta. Às vezes o exercício de segunda que você passou para o seu paciente, você já não lembra mais. Então isso dificulta também que a gente consiga graduar a sua sessão para a próxima, né, para o próximo atendimento. Então você vai ficar, de repente na segunda você utilizou, digamos, uma caneleira de 3 quilos. Se você não anotou, na quarta-feira você de repente vai botar uma de 2 quilos ou de repente uma de 6 quilos, porque você já não lembra mais. Então, além de tudo, de ser uma obrigação a evolução, essa ficha de evolução, você tem como ter uma sequência de atendimento. Você sabe exatamente o que você passou, o que você fez naquela sessão e depois ou você pode repetir por um tempo determinado aquela mesma sequência de segunda, ou você faz exatamente diferente. O que eu não trabalhei segunda, eu vou trabalhar na quarta. Então você também pode fazer dessa forma, mas tudo isso, né, mediante a uma ficha de evolução. Eu vou parar um pouquinho, vou perguntar para minha assistente se tem alguma pergunta, se o pessoal já deu o oizinho aí para mim, disse de onde que tá falando. Então, o pessoal ainda não entrou com perguntas. Tem alguém aqui, a Ana Paula Melo, está se lamentando pelo fato de ter se atrasado um pouquinho. Tem problema, a gente vai seguir. Depois vai ficar gravado para vocês, para reverem também a live. E tem bastante gente na sala, o pessoal tá dando tchauzinho, tá entrando. Legal. Tá? Assim que surgir algum questionamento... Isso, vão deixando nos comentários as suas dúvidas, que assim que a gente conseguir eu vou respondendo. Então é importante, você precisa evoluir. Eu vou entrar agora né, como que eu faço. Fiz a avaliação, vou mostrar a evolução. Como eu falei, alguns fisioterapeutas não utilizam isso aqui, utilizam um papel branco e descrevem o que foi feito e tá ótimo assim, não tem nenhum problema. Só que por conta de outros fisioterapeutas acharem isso muito demorado, não tem a prática de talvez a linguagem dos exercícios, né? Isso às vezes dificulta um pouco. Ao longo do tempo, então, eu já trabalho com Pilates, vai fazer 13 anos, esse ano de 2019. Então, ao longo desse tempo, eu fui tentando desenvolver algumas fichas para auxiliar
né, esses fisioterapeutas que utilizam o Pilates para reabilitação. E aí a gente chegou em 2 fichas de evolução. Nada também contra você fazer no seu sistema. A gente também utiliza sistema, né, que você pode jogar essa ficha ou já fazer direto no sistema. Mas tem que fazer de alguma forma. Então, até pra gente não utilizar tanto papel, mas enfim, eu utilizo 2 formas. A primeira forma é por grupo muscular. Numa das perguntas que eu fiz no Instagram foi como que você faz a evolução, e algumas pessoas responderam que colocam os nomes dos exercícios de Pilates, outras falaram que colocam a dor, né, a quantidade de dor e os músculos que foram trabalhados. Excelente, você pode fazer também dessa forma. Às vezes o que dificulta um pouco é lembrar, né, daquele exercício, o nome em inglês, ou você pode usar o nome em português, mas enfim, isso é só uma sugestão para tentar facilitar, né, o seu dia a dia de atendimentos. Então essa forma que eu desenvolvi, eu divido o corpo em 2 partes, membro superior e membro inferior, aí depois core e alongamentos, mobilidade. Uma coisa muito importante que tem que estar na ficha de evolução é a escala de dor. Então você vai dizer se esse paciente, como que ele chegou. Primeiro, o nome do paciente, a data, né, o dia e o seu nome que está atendendo aquele paciente, o fisioterapeuta. Depois você coloca aqui como praxe, a gente avalia o centrando, que é aquela contração do abdômen para estabilização. Então a gente avalia se ele está ruim, se essa contração não aconteceu, se ela está boa ou se ela está ótima. Então a gente coloca isso na ficha de evolução. Depois vem os grupos musculares que foram trabalhados, porque você que trabalha com Pilates sabe que às vezes um exercício trabalha vários grupos musculares. E aí vem a segunda ficha, eu já chego nela. Então a primeira ficha, então, grupos musculares. Então membros inferiores, quadríceps, adutor. Então eu vou no plano de tratamento, que é o foco daquela sessão, eu coloco o que eu vou trabalhar, quais são os músculos que eu vou trabalhar. Tem uma parte aqui também que eu anoto o aparelho, digamos, o foco daquele paciente com uma condropatia, fortalecimento de quadríceps ou isquiotibiais, num ângulo tal, no aparelho reformer. Posso colocar a quantidade de séries e repetições, então posso botar de 3 a 15, dá para saber, de 3 vezes de 15, 2 de 15, não sei qual é o seu objetivo, é fortalecimento, é resistência, é potência, então tudo isso você pode anotar na ficha de uma forma simples, os grupos musculares, depois membros superiores, o que tu, né, trabalhou naquela sessão, e no final, como que ele saiu. Então o paciente saiu sem dores ou de repente a pressão alterou. Então outra questão bem importante é colocar a pressão, se o paciente é hipertenso, isso sempre, né? Antes de iniciar, durante e no final do atendimento. Então no final você coloca como ele saiu, assina, isso é muito importante, assinar e carimbar no final. Então essa é a primeira ficha de evolução, é uma forma rápida para quem gosta de manter o tratamento até aquele período que eu falei do plano, né? De 1 a 3 meses eu vou usar aquele plano. Então, de segunda e quarta, na mesma semana, eu vou usar aqueles grupos musculares. Então, eu já sei e seleciono os exercícios que ativam aquele grupo muscular. E também serve para aqueles fisioterapeutas que gostam de trabalhar coisas diferentes. Na segunda, eu trabalhei quadríceps e abdutores. Na quarta, eu trabalhei adutor e glúteo. Só um exemplo. Então, também serve para que isso fique mais fácil de visualizar na hora que você for programar a sua próxima sessão.
Depois dessa ficha, como eu falei que muitos exercícios trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, por intermédio do treinamento funcional, veio uma outra questão que facilitou um pouco na hora também de descrever, que são os padrões de movimento. Então você tem aqui uma outra ficha onde você usa, de novo, escala de dor, nome, a data, o seu nome, né, o fisioterapeuta que está atendendo aquele paciente naquele dia, como o paciente chegou, o seu plano de tratamento e como ele saiu. E aí dentro disso você vai escolher exercícios, aí você vai só assinalar dominante de quadril. O que é dominante de quadril? É o foco em coxa, tanto anterior, coxa anterior, quadríceps. Aí você quer exercícios de dominância, eu falei quadril. Quadril é isquiotibiais, tá? Dominância de quadril é isquiotibiais e glúteo. Dominância de joelho é quadríceps. Então, digamos que você tenha, né, selecionado um agachamento para a parede. Então, esse foco é dominante de joelho. Então, aí você vai lá e assinala dominante de joelho. Aí você já pega todos os grupos musculares envolvidos. E aí você não precisa mais de escrever quadríceps, né, ou vasto medial, vasto lateral, não precisa. Aqui já tá fácil. Dominante de joelho, dominante de quadril, glúteo e isquiotibiais. Depois, padrão de empurrar. O que são padrões de empurrar? Né, você vai fazer um apoio. Apoio é um padrão de empurrar. Depois, o padrão de puxar. Então, as remadas do Pilates, né, são todas para a parte lá de costas. Então, esse é um padrão de puxar. E depois você utiliza padrões de empurrar. Quando você, de repente, está fazendo um peitoral, um arm circle, aí você vai escolher os exercícios que trabalhem essa região da frente, que são os de empurrar. E depois entram os exercícios de mobilidade. Aí você pode escolher mobilidade de tornozelo, ombro, quadril, que geralmente aqui na Unic a gente utiliza como forma de aquecimento, né, os de mobilidade, ou relaxamento, dependendo, né, do caso do paciente. E também os exercícios de estabilidade de joelho, lombar e escápula. Digamos que hoje você quer só trabalhar o V profundo numa discinese escapular. Então você já assinala, né, nesse quadradinho. Não se preocupem que depois eu vou passar para vocês. Quem deixar o e-mail aí, a gente vai disponibilizar a ficha. Também pode entrar em contato por meio do e-mail que eu coloquei aqui para vocês, unicfisiocursos@gmail.com. Manda uma solicitação lá pedindo a ficha da doutora Tarsila, a ficha de evolução, que a gente envia para vocês, se caso se perder algum e-mail aqui, tá bom? Vou deixar na tela mais um pouquinho aí. E é isso. Então, a ficha de evolução eu tenho duas formas. Aceito sugestões para que a gente consiga deixar isso aqui cada vez mais prático, né, pra gente que atende até 3 ou 2 no Pilates ou até 1. Isso sempre serve como, né, compartilhar conhecimento é muito bom, a gente cresce muito na profissão. Então, essas são as duas formas. Muitas pessoas me pediram, então eu resolvi fazer essa live para vocês, para que a gente conseguisse, né, falar um pouquinho da importância de fazer evolução como forma de evolução mesmo, né? Graduação de níveis do seu paciente, então de um fortalecimento para você gravar as cargas que foram utilizadas e também como segurança que você está fazendo, né? E tendo o resultado com os seus pacientes. Vou esperar mais um pouquinho para ver se vocês possuem alguma dúvida. Aceito sugestões também para uma nova live, de repente algum assunto que vocês tenham interesse, né, sobre o Pilates, qualquer, né, assunto a gente pode conversar, alguma patologia que você tem dificuldade em utilizar o método Pilates para reabilitação.
Fala um pouquinho para eles, Tarsila, sobre a tua história, por que tu inovou com o Pilates para reabilitação, qual é a diferença do Pilates clínico para o tradicional? Então, eu comecei a utilizar o Pilates tradicional, que foi minha primeira formação. Eu não tive muito resultado com os meus pacientes com hérnia de disco lombar. Quem fez, os meus alunos do curso, né, já ouviram essa história. Eu utilizava para um grupo de postura que tinham dor na região lombar, onde eu trabalhava na clínica da prefeitura de Biguaçu. E alguns pacientes começaram a se sentir mais dor do que antes. E aí eu utilizava o Pilates tradicional. Não tem nada de errado com o Pilates tradicional, mas é que as pessoas que eu utilizava o método é que não estavam preparadas para fazer aquele exercício. Então, depois de fazer a formação do Pilates tradicional, eu fui atrás do Pilates clínico, que é um Pilates baseado na estabilização segmentar, aonde me abriu um pouco alguns ajustes específicos para que eu utilizasse o método Pilates, mas aí sim para reabilitação. Até então eu achava que Pilates era só exercícios aleatórios, era muito simples, né, utilizar o Pilates, você faz exercícios, abdômen, vai te dar um corpo condicionado, bonito, com uma boa postura, isso sim. Ele vai realmente fazer todos esses benefícios, tem todos esses benefícios, só que o público que a gente utiliza o Pilates, que são as pessoas com dor lombar, com dor cervical, 80% dos nossos pacientes possuem dor na região lombar ou cervical. Então, por conta disso, dessa falta, né, de exercícios para esses meus pacientes, eu fui atrás do Pilates, né, clínico. E aí, através da estabilização segmentar, é como se fosse um pré-Pilates. E aí, o que ele fala? O Pilates clínico, que foi criado por um grupo de fisioterapeutas australianos, lá na Universidade de Queensland, na Austrália. Eles falaram que você, antes de fazer o movimento, você tem que ter estabilidade. Então, você procura a estabilidade para depois realizar o exercício. Então, esse paciente que sente dor, ele não pode realizar movimento. E isso lá na graduação em fisioterapia a gente já tinha, né? A parte de isometria, a parte de concêntrico e excêntrico, só que a gente vai esquecendo um pouco dessas coisas. E aí, quando a gente está dentro de um estúdio de Pilates, a gente acaba por completo a esquecer isso. E a gente utiliza só a forma excêntrica do Pilates, que é o nosso a principal contração é excêntrica. Então, o Pilates clínico faz com que você pense um pouquinho na estabilização. Então, esse paciente que tem a coluna lombar ou cervical, a coluna ela é estática, ela fica parada. Então, isso o Pilates clínico trouxe e fez a total diferença nos meus atendimentos. Quando eu comecei a pensar dessa forma, então, eu tive resultados. E depois, claro, fui fazer outras formações, porque o Pilates às vezes não supre a necessidade desse paciente que tem dor. Então, você vai ter que procurar, de repente, outras formações para associar durante um atendimento de Pilates. Você vai utilizar, às vezes, uma postura do RPG para fazer, né, com esse paciente que, de repente, tem uma retração muito grande. Ou vai fazer uma osteopatia, de repente uma manipulação, né, vertebral, uma manipulação articular. Então, não só o Pilates, mas outras técnicas que eu também busquei. E hoje eu utilizo vários recursos junto com uma sessão de Pilates. Então, esse paciente que tem dor, eu trago terapia manual, liberação, às vezes estabilização. Ele tem que, às vezes, só estabilização, ele não usa os exercícios do Pilates tradicional, ele fica só no chão ou só, às vezes, em um equipamento, trabalhando só a resistência.
né, que é um outro foco do Pilates clínico, que é resistência. O Pilates tradicional já tem um foco mais, né, para fortalecimento, mas isso é assunto, né, talvez para uma outra live. O que é importante é que, como eu vi que só o Pilates tradicional não estava gerando resultados com os meus pacientes, eu fui atrás de outras técnicas. Uma técnica muito boa foi o Pilates, né, continuou com o exercício, Pilates clínico, e aí desde então que eu, né, fiz a formação, eu utilizo o Pilates clínico nos meus atendimentos. A diferença que eu falei, Pilates clínico trabalha, não é aquele utilizado por fisioterapeutas, né? Pilates clínico é o que foi criado pelos fisioterapeutas australianos. Eles modificaram os exercícios do Pilates tradicional e adaptaram para essa população que tem patologia. Então, o foco nosso é coluna, mas a gente trata muito paciente aqui também com esse mesmo princípio, com patologias de quadril, com patologias de joelho, ombro, então tudo seguindo esse raciocínio. Então a importância de uma boa avaliação, então você como fisioterapeuta vai ter que dar um jeito de fazer a sua avaliação, seja palpatória, seja por biofotogrametria, seja por pisada, alguma coisa você tem que fazer para poder traçar o plano de tratamento e assim evoluir de uma forma eficaz e eficiente para dar o resultado para o seu paciente. Isso também é uma forma de estimular o seu paciente. Eu vinha conversando com a Adriana, não sei se ela está aí ainda, que é minha paciente, que o Pilates, você não consegue saber se você está melhorando ou não. E essa ficha de evolução serve para isso, para que você também mostre para ele, olha quanto você tinha dor na sessão, na semana passada, olha como você está hoje. Porque o paciente ele também esquece que chegou por causa da dor, né? Hoje ele está mantendo, então está continuando na sua prevenção, né, de ter novas dores, mas ele acaba esquecendo qual foi o real motivo que ele está ali. Então isso também serve para mostrar para ele, olha como você evoluiu, olha até o assunto para uma nova live. E agradeço muito a presença de todos vocês, né? A minha paciente, que tá, não sei se ainda tá aí, a Adriana. Dá um alô pro Serjão. Sérgio, teu colega. Sérgio tá aí, Sérgio querido. Tá aí. Prazer em tê-lo aqui. Que também tá trabalhando com Pilates agora. Um abraço. Saudade de você. Aparece aí em Florianópolis pra gente tomar um café. Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui. De novo, deixem os seus e-mails se quiserem que eu encaminhe a ficha. E qualquer dúvida, ou manda um oi lá para unicfisiocursos@gmail.com, que a gente vai responder. E também se quiserem deixar dúvidas lá no e-mail, eu vou ter muito prazer em ajudar você, certo? Um abraço, tenham todos uma boa noite e até a próxima live.